gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje, vlog de maratona literária de Páscoa veio aí. Bom, eu resolvi aproveitar esse feriado aí prolongado de sexta, sábado e domingo pra fazer uma pequena maratona comigo e com a galera do Catarse. Eu fiz esse convite pra eles, eles também empolgaram em fazer essa leitura, né? Todo mundo focar um pouco mais na leitura nesse feriado de Páscoa, quem puder, claro, né? Enfim, uma coisa assim bem pequenininha, bem, sabe, entre a gente. Uma coisa bem simples, nada de ficar assim muito se cobrando, sabe, durante a leitura. E o objetivo, na verdade, nunca é esse, né? Nunca é a gente se cobrar a ler muito, mas é mais assim, tentar focar mais nos livros, sabe? Aproveitar esse momento, assim, que a gente vai estar mais tranquilos, né, com relação a mais um dia do feriado, né, do final de semana, no caso, pra poder focar em leituras. E eu fiz as minhas escolhas de leitura pra esse feriado, com base em livros que eu queria desencalhar da minha estante e livros que eu acredito que vão ser rápidos de ler, né, que vão ser leituras mais rapidinhas. Inclusive, um deles eu já concluí, porque assim, gente, sexta-feira é dia que eu tiro pra limpar a minha casa, mas antes de eu começar a faxina hoje, eu já tava lendo, né, eu consegui concluir um desses livros e eu fiquei tão cansada depois que eu tava assim com uma disposição zero pra começar qualquer vlog, entendeu? Então aqui eu tô começando esse vlog já no sábado, né, na manhãzinha de sábado, pra comentar com vocês também sobre essa primeira leitura que eu fiz na sexta-feira e vou mostrar pra vocês o que eu separei pra ler, peraí. Bom, falei com vocês que eu queria desencalhar alguns livros, né, ali da estante e eu tenho algumas HQs que eu não li ainda e eu falei, nossa, HQ é perfeito, né? Pensei, HQ é perfeito pra desencalhar e ler em maratona, porque são leituras rapidinhas, né? Então eu peguei aqui o Mooncakes, que eu já tinha mostrado pra vocês em outras ocasiões, eu recebi ele no ano passado, eu acho, assim que ele foi lançado pela Dark Side, então eu tava com ele aqui sem ler, né? Então eu peguei essa HQ e peguei, pra conhecer finalmente o trabalho desse autor, esses dois aqui, ó. São mangás, no caso, do Junji Ito, que é um artista japonês. Ele é muito, muito conhecido, muito renomado. A galera que lê, né, os quadrinhos dele, na verdade, os mangás, né? A galera que lê os mangás dele ama, acha incrível. Então eu acabei ficando bem curiosa pra conhecer o trabalho dele. E eu tenho esses dois aqui, que também saíram no finalzinho do ano passado. Esse aqui é o Fragmentos do Horror e eu tenho esse aqui que é o Contos de Horror da Mimi, e pelo que eu andei vendo aqui, na verdade as histórias são de Hirokatsu Kihara e Ichiro Nakayama, e o Junji Ito, na verdade, adaptou esses contos de horror pra versão mangá. Então as histórias não são exclusivas deles, né? Ele pegou as histórias e adaptou pro mangá. Enfim, só escutei falar em coisas boas sobre os mangás dele e vai ser minha primeira experiência com o mangá. Eu ainda tava dando uma olhada aqui em como que se lê, porque eu nunca li mangá, né? E eu sei que é uma forma de ler que eu já uso pra ler revista. Gente, sério, assim, revista, encarte, tudo eu pego pra ler de trás pra frente. Esse é um problema, né? Então, essa aqui é a capa, no caso, e aí a gente lê de trás pra frente, da direita pra esquerda, então a gente vai lendo assim, né? Então tava aqui dando uma ensaiada. E por fim eu também peguei um livro que chegou pra mim no ano passado e que eu ainda não li, é de uma autora que eu já conheço e eu gosto bastante do trabalho dela, que é a Kimberly Brubaker Bradley. Ela é a mesma autora de A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Eu amo muito esses dois livros e chegou aqui pra mim dela ano passado o A História que Eu Nunca Contei. Tem essa capa toda coloridona aqui. Eu inclusive mostrei lá aqui no YouTube, também mostrei lá no Instagram quando eu recebi, e é um livro que vai focar em crianças mais uma vez. A autora gosta muito de trabalhar, né, histórias envolvendo crianças, e aqui a gente tem duas irmãs, mas a protagonista, que é quem narra a história pra gente, ela tem 10 anos, e pelo que eu sei da sinopse, as duas irmãs, elas têm um background familiar, assim, muito complicado, muito difícil, e uma conta com a outra ali ao longo da vida, e enfim, eu tô bem curiosa por esse livro. E é outro livro curtinho, assim, que eu acho que dá pra ler aí tranquilo em maratona. Então é isso, bora ler. Daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês aqui sobre as minhas leituras e comento com vocês também o que foi que eu achei aí, né, de cada uma dessas leituras. Eu já comecei pelo Mooncakes, então eu já li, só que eu vou voltar pra comentar com vocês no próximo take, porque eu vou comentar junto com os mangás, né, que daí eu comento as graphics todas juntas, sabe? E depois eu venho pra comentar sobre o romance, né, que é um formato diferente. Mas, enfim, daqui a pouco pra vocês, né? Pra mim vai ser daqui um bom tempo. Eu volto pra atualizar vocês de como tá sendo essa leitura. E eu espero muito que vocês gostem.
Gente, descansar é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, tão revigorante. Juro que sexta-feira, depois que eu terminei de fazer a limpeza em casa, eu só queria, assim, existir, entendeu? Eu não queria ficar pensando em nada. E hoje eu já tô uma pessoa, sabe, nova. Descansar realmente faz milagre na vida de uma pessoa. E ainda mais descansar na casa limpa, cheirosa, organizada. Tudo na minha vida. Bom, tô de volta porque concluí as leituras aqui de Junji Ito. E também precisava conversar com vocês sobre Mooncakes. Então vou começar com Mooncakes, que foi a minha primeira leitura dessa maratona. E, gente, essa HQ eu achei muito perfeita pra ler no outono. Porque a gente tem todo traço, assim, todo desenho, as cores e tal, passa uma vibe muito outonal. E tudo isso combina muito com a história, né, em que a protagonista aqui da história é uma bruxa. Ela é neta de duas bruxas e a gente tem também aqui passagem do Halloween, né, elas montando, assim, decorando pro Halloween. Então, como o Halloween nos Estados Unidos é no outono deles, né, calha pra gente aqui no Brasil ler a nossa época do outono também, por mais que não tenha Halloween no nosso outono. Eu não sei se eu estou sendo muito confusa, mas tudo isso pra dizer que essa é uma leitura que passa muita vibe outonal, tá? Essa coisa de frescorzinho, outono, cores do outono, enfim. Acho que tem tudo a ver. A parte das bruxas também combinou super, então, aqui com esse clima, né, de outono. Aqui a gente tem a história da Nova. Podemos dizer que ela é uma das protagonistas dessa história. Ela é neta de duas bruxas e a gente, né, conhece ali um pouco da história dela, que ela mora com essas duas avós. Elas têm uma espécie de livraria, onde elas vendem, né, comercializam livros e também emprestam, se eu me lembro bem, alugam e tal. Livros de feitiços e tal. Então ali é uma família de avós e neta, né, em que elas estão vivendo em harmonia com o poder delas e uma ensina a outra. Enfim, tem toda essa questão da parte de elas serem bruxas, toda em harmonia. Só que no começo da leitura aqui a gente vai acompanhar a chegada de um lobo nessa cidade. Deixa eu pegar, ó, aqui a gente tem a chegada desse lobo nessa cidadezinha. E esse lobo, ao que tudo indica, vai ter alguma relação com a nossa protagonista aqui, né, a Nova. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, esse lobo é um lobisomem. E esse lobisomem é uma amiga, né, de infância dela. Só que, na verdade, essa segunda protagonista aqui é uma personagem que se identifica como não binária. Então, sempre que a gente tem aqui as referências a essa personagem, vai ser uma referência ao pronome neutro. Então, a gente vai ter bastante dessa representatividade. Não só pela personagem da... Eu esqueci o nome, calma aí. Então, assim, pela figura da Tama, a gente tem essa representatividade, né, das pessoas que se identificam como não binárias. E a gente tem também a representatividade de um casal gay, que no caso aqui são as avós da Nova, né, que estão criando ali a Nova. E aqui a gente vai entender que, na verdade, né, essa questão do lobisomem ali que chegou tem muito a ver com um demônio que tá querendo, na verdade, se apossar deste corpo de lobisomem pra, enfim, seus fins, que a gente vai descobrindo aqui conforme a gente vai lendo. Daí a gente vai ver que essa união de forças entre um poder bruxo e um poder, né, de lobisomem, pra poder tentar evitar que esse demônio aí tome conta, enfim, faça, né, tudo de ruim que ele tá planejando. Então aqui a gente vai ter uma história super gostosa que vai falar bastante sobre laços de família e também laços de amizade, sobre confiança, sobre estar presente por alguém que você ama, sabe? Você ajudar uma pessoa que você ama, você estar ali disposta a fazer o possível pela sua família e pelos seus amigos e tal. E tem um romance super fofo também. Então é um livro bem quentinho, assim, eu acho que ele é bem vibe cozy pra você ler no outono mesmo, assim, debaixo da coberta. E, enfim, só esquecer do mundo. Porque é uma leitura super fluida, afinal a gente tá falando de uma HQ, então é bem tranquilo de ler. E eu gostei bastante dessa experiência. Eu tenho pouco costume de ler HQs, eu precisava colocar isso mais em prática, porque eu tenho várias aqui na minha estante que ainda não li, mas já li algumas, inclusive, que eu já comentei em outras ocasiões aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre as minhas HQs, né, minha coleção de HQ, as HQs que eu já li, o que ainda falta pra eu ler, enfim. Comenta aqui embaixo se você gosta dessa ideia aí que eu penso, né, em um formato pra trazer aqui pro canal. Mas, enfim, gostei bastante de Mooncakes, deixo aqui a recomendação pra vocês. Agora vamos falar sobre os dois mangás que eu li de Junji Ito. Eu comecei com o Contos de Horror da Mimi, ou Mimi, eu nunca sei se eu pronuncio certo. No caso do Junji Ito, diferente aqui do Mooncakes, a gente tem um traço que ele é mais rígido. Eu percebi, assim, uma rigidez maior nos traços. E é um traço todo em nanquim, assim, sabe? Em preto e branco. Então a gente não tem cores nem nada assim. É tudo realmente mais no preto e branco. E aqui nessa leitura nós vamos ter alguns contos de horror
envolvendo a mesma protagonista, que é a Mimi, né? Ou Mimi. Aqui no caso a gente tem 10 contos de horror envolvendo a pobre coitada da Mimi, que é essa protagonista que tá em cada história envolvida em um acontecimento mais bizarro e aterrorizante do que o outro. Então aqui a gente tem essas 10 histórias de horror, que como eu comentei, acho que aqui já no vlog, a gente vai ter a adaptação pelo Junji Ito, que na verdade ele pegou esses contos e adaptou pro formato aqui de mangá, né, através dos desenhos. E foi uma leitura também muito interessante. Foi meu primeiro contato com mangá, foi através desse aqui. Foi meu primeiro contato com o trabalho do autor, que tem uma forma muito incrível de trazer o horror de forma gráfica pra dentro das suas histórias, e eu achei impecável. Aqui no caso, a gente tem tanto a Mimi como outros personagens participando também das histórias. Tem o namorado dela, tem alguns amigos, algumas histórias envolvendo amigos também. Inclusive, uma das histórias mais tensas, assim, que eu li aqui desse mangá é uma história em que a Mimi tá indo com o namorado e mais 2 amigos pra praia. E daí, chegando na praia, né, eles estão indo de carro e tal, chegando na praia, eles chegam muito tarde e resolvem dormir no carro. Só que antes deles, de fato, dormirem, a Mimi vê um ser muito estranho saindo da água, parece uma pessoa, assim, toda, sabe, com, sei lá, coisas penduradas pelo corpo, andando ali pela orla. Ela vai chamar o namorado dela pra ver, né, ele tá meio que já dormindo, assim, ela acorda ele pra ele ver. E daí, quando ela vai mostrar pra ele, né, que o ser ali que ela viu, ele não vê nada. E aí a vida segue. Eles, né, ficam ali alguns dias, acho que são uns 2 dias mais ou menos, mas eles vão também conhecer uma menina que trabalha em tipo um restaurante ali da praia. E daí ela acaba comentando ali com essa menina que ela viu essa coisa estranha, e daí ela vai falar que realmente naquela praia já aconteceram algumas coisas muito estranhas, que ela não é a única que vê coisas estranhas e coisa e tal. Daí ela vai ficar com aquela impressão, né, de tipo assim, não estou louca, e vai tentar curtir, né, o grupo ali todo vai tentar curtir. Só que à noite, né, nesse mesmo dia, à noite, um dos amigos vai ficar surtado, ele vai entrar tipo numa espécie de transe, assim, ele vai ficar absurdamente fora de si, e ele vai correndo igual um louco pra dentro da água. Só que do jeito que ele tá, né, fora de si, e do jeito que ele tá indo desesperado pra dentro da água, ele ia acabar morrendo. Então todo mundo vai lá pra poder resgatar ele, e ele começa a falar, vocês não estão vendo, tem um monte de crianças se afogando, a gente tem que ir lá salvar essas crianças, a professora foi lá no carro me chamar pra poder me falar que a gente precisa tirar essas crianças de lá e tal. E daí ele fica nesse desespero, eles conseguem controlar o amigo, só que depois, inevitavelmente, né, enquanto tá todo mundo dormindo, eles vão ver que o amigo sumiu e no dia seguinte vão encontrar o corpo dele na praia. E daí essa menina, né, que trabalha ali no restaurante, trabalha no quiosque, ela vai falar que realmente uns anos atrás aconteceu de uma excursão de uma escola ir ali pra praia e as crianças acabarem morrendo afogadas. Então, acho que, se eu me lembro bem, estavam todo mundo num barco, esse barco afundou, inclusive com a professora dentro, e todo mundo morreu ali na praia. Então, o que o cara tava vendo eram essas crianças que tinham morrido, que estavam pedindo socorro, e a professora que tinha ido até o carro pra poder chamar ele, pra poder ajudar, né, no caso ali, a resgatar essas crianças. Gente, essa é uma das histórias bizarras, assim, digna de ler com a luz acesa, porque realmente, assim, é muito impressionante, assim, eu achei muito impressionante. Tem uma outra história que, história que envolve criança pra mim não dá. Que envolveu criança, pra mim, eu já fico, caraca. Eu fico, de fato, muito impressionada com histórias de criança. No caso, é uma história que, assim, a Mimi tá indo visitar os pais, né? Ela não mora com os pais, ela tá indo visitar os pais e a irmã. E quando ela chega lá, ela vai descobrir que tem uma garota que tá na casa dos pais dela, né? Uma criança, assim, não sei exatamente a idade, deve ter uns 7, 8 anos. E a irmã dela tá irritada porque a garota não larga dela. Ela fala, olha, eu preciso fazer um monte de coisa, eu tenho que ajudar os pais, né? Os pais dela têm uma padaria. Enfim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, não dá pra ficar o tempo inteiro com essa criança, então já que você tá aqui visitando, fica aqui com ela um tempo que eu vou resolver minha vida. E daí a Mimi acaba ficando responsável por ficar junto com essa garota. Só que a garota, ela não fica sozinha por nada no mundo, assim, ela não quer ficar sozinha. É deixar ela 5 minutos sozinha pra ir no banheiro que ela começa a chorar. E aí, enfim, ninguém entende muito bem esse comportamento dela, né? Mas a garota tá ali porque ela não tem com quem ficar, ela não tem nenhum outro parente que possa cuidar dela e tal. E estranhamente começa a aparecer fuligem pelo chão da casa, no rosto da menina, sabe, assim, como se fosse marca de mão, assim, no rosto da menina, e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo acha que a garota tá indo se sujar, ou que alguém entrou em casa e sujou, só que realmente não tem como ser outra pessoa, porque tá todo mundo, né, com o calçado limpo e tal, então fica aquela coisa no ar, né, quem que tá sujando a casa? Depois que a gente vai entender melhor, junto com a Mimi, que a mãe da garota
ela faleceu porque ela tocou fogo no próprio corpo. Ela cometeu suicídio tocando fogo no próprio corpo. E daí a menina fica desesperada chorando porque ela tá vendo uma pessoa preta o tempo todo junto dela que não deixa ela em paz. E aí que só depois a gente vai entender que essa pessoa que tá apavorando essa garota é o espírito da mãe dela que se matou daquele jeito tenebroso. Então assim, gente, é disso pra pior, entendeu? Que essa garota vai viver na vida dela. Então ela é uma pobre coitada que tá vivendo um monte de situações, assim, aterrorizantes. Essas aqui são 2 das 10 histórias que você vai encontrar neste mangá de Junjito, que, gente, assim, achei incrível. Achei uma experiência muito imersiva e muito legal. Não vou dizer, assim, que eu fiquei com medo de ler, porque eu dificilmente me impressiono muito, assim, com leituras, de ficar levando isso pra fora da experiência de leitura, sabe? Depois que eu parei de ler, assim, meu cérebro já desligou a mente do que eu tava lendo. Mas enquanto você lê, você fica realmente, assim, sabe? Impressionado, porque são coisas gráficas, né? São histórias gráficas. Então não tem como, eu acho, você ler e não ficar, tipo, sabe? Impactado com os desenhos. Enfim, depois eu li o segundo HQ. E, gente, essa capa aqui me lembrou muito aquele quadro, O Grito. Eu não sei se você já conhece, é Mint, eu acho que é Mint o nome do artista. Eu vou deixar aqui uma foto pra você ver. Me lembrou bastante, assim, a capa, né, do mangá com o quadro. E aqui, de novo, a gente tem, né, assim, a coisa gráfica, tá vendo? E aqui também é a predominância do nanquim, do preto e branco. Tem uma página só desse mangá que é colorido, se eu me lembro bem. E, gente, esse aqui eu achei ele mais, como eu posso dizer, me impactou mais, me deixou mais, assim, sabe, surpresa do que o dos contos. Porque aqui a gente vai ter de novo contos, mais uma vez são diferentes histórias. Mas aqui a gente tem umas histórias que são mais adultas, eu posso dizer assim, talvez. A gente tem aqui até um pouco mais de uma sensualidade presente dentro das histórias. Então são histórias de horror com um quê de sensualidade. Inclusive tem algumas, enfim, algumas ceninhas assim que são mais assim sensuais. E tem também histórias que tem mais essa coisa esse quê mais erótico, sabe, dentro da história, assim, envolvendo o horror. Então o autor mistura aqui essas duas coisas dentro da história, o horror, o, né, tenebroso com o erótico e o sensual. E também eu vou falar aqui de 2 histórias que mais me surpreenderam. Uma delas é justamente essa aqui, que tem na capa, né, que é do cara segurando a cabeça. Porque o que acontece? A gente tem a história desse cara, que ele é casado com uma jovem e ele acaba se envolvendo com uma cartomante que fala, né, quando o casal vai se consultar com ela, ela fala que eles não têm futuro e que eles não vão durar por muito tempo. E daí esse cara vai acabar se envolvendo com essa cartomante, tendo ali um relacionamento extraconjugal com ela, e vai acontecer uma coisa sinistra envolvendo esse cara e essa mulher. Quando ela tá se envolvendo com ele, ela fala que ela quer a cabeça dele. E ela fala assim, você vai me dar a sua cabeça. E ele fala, você tá louca? Não, eu vou embora daqui e tal. Ela falou, não, eu quero a sua cabeça. E daí ela pega um fio do cabelo dela, é um cabelo muito, sei lá, fortíssimo, e ela enrola esse fio no pescoço dele, ela corta o pescoço dele com o fio de cabelo. E daí ela fala, pronto, agora se você não quer soltar aí, né, os nervos, tipo assim, é um negócio, né, bem fora do real, assim. Ela fala, se você não quiser cortar nenhum nervo, nenhuma terminação nervosa, agora você vai ter que ficar aí segurando sua cabeça. Daí o cara passa a história inteira assim, segurando a cabeça no lugar, ele já desesperado, cansado, o braço dele não aguenta mais, ele ali segurando a cabeça pra não sair do corpo, porque se sair do corpo já era. E depois disso acontece mais um monte de outras coisas bizarras, mais bizarras ainda, envolvendo esse corte. E foi uma das histórias que eu fiquei mais, assim, agoniada por causa desse negócio da cabeça. E acontecem coisas depois que me deixou mais nervosa ainda. Eu fiquei, meu Deus do céu, que agonia, que nervoso, que nervoso. Acho que eu fiquei mais agoniada do que assustada mesmo com essa história, sabe? Mas ainda assim me deixou muito, muito agoniada. E tem uma outra história que também me deixou muito agoniada, que é de uma mulher que tinha um fetiche de ser dissecada. Ela queria ser dissecada, viva. Tipo assim, ela se passava por morta, se passava por um cadáver pra poder ir pra mesa de dissecação. E ela queria muito que alguém dissecasse ela, gente. Me dá muita aflição, muita aflição. Então, assim, são histórias que me pegaram mais, assim, sabe? Me deixaram mais à flor da pele, eu diria, as histórias desse livro aqui. E de todo modo, gente, eu gostei bastante. Aqui eu acho que eu tenho cenas mais grotescas, sabe? Tem coisas mais, assim, assustadoras, no sentido de ser, tipo, bizarro. Eu vou ver se eu encontro uma aqui pra mostrar pra vocês, porque uma das, né? Porque tem umas coisas que me deixaram com muita agonia. Olha isso aqui, por exemplo. Entendeu? Aqui, ó, coisas leves, sabe? Então é tipo isso, sabe? Meu, assim, uma experiência muito imersiva, eu diria, e que eu acho que não é pros fracos, assim, não é pra poucos. Então, se você gosta aí de contos de horror e você gosta de histórias de horror, enfim, Junjito é pra você, gato, porque o cara vai direto ao ponto,
no visual, assim. Acho que você não tem como ler e não ser, sabe... Se você é uma pessoa que se impressiona, você vai se impressionar pelos desenhos do cara. É realmente, assim, muito, muito bacana. Bom, então aqui terminei de comentar com vocês sobre as leituras, né, nos HQs e nos mangás. Agora vamos pra minha próxima leitura, que não tá aqui comigo, já deixei separada lá na sala pra eu ler, que é A História que eu Nunca Contei, agora no caso um romance, que eu tenho agora o restinho do sábado e o domingo pra ler, e daí quando eu concluir eu volto aqui pra comentar com vocês o que foi que eu achei. Bom dia, gente! Segundou! Acabou o feriado, segunda-feira já estamos no batente. Gente, feriado é uma coisa surreal, de doida, porque você acha que você vai ter controle das coisas, você não tem controle de absolutamente nada. Eu comecei esse vlog achando que o meu feriado ele ia seguir por um caminho, mas acabou seguindo por outro. Inclusive, mal consegui filmar pra vocês, porque vai na casa de parente, vai na casa da sogra. Do nada surgiu, assim, um rolê que o Léo quis fazer. Ele falou, vamos visitar o Canyon, não sei das quantas. Que é um lugar que fica numa cidade vizinha, assim, tem mais ou menos 1h30 pra você chegar no lugar. E daí a gente foi fazer isso justamente no domingo de Páscoa. E, cara, foi um surto, porque boa parte da estrada é aquela estrada de terra, sabe? Mas não é terra, se ainda fosse só terra tava tranquilo. É cheio de pedregulho. É impossível passar ali. A gente foi de moto. Então, foi assim, uns 40 minutos pra ir e uns 40 minutos pra voltar, só eu assim, me sentindo dentro de uma batedeira, até a gente chegar no asfalto. E daí a viagem seguir mais tranquila, sabe? Mas, nossa, foi uma loucura. Daí, tipo, cheguei em casa já, assim, exausta de ficar chacoalhando em cima daquela moto por 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar, 1h20. Ai, não deu pra mim, não deu. Eu só quis ficar quietinha e finalizar a minha tarde de domingo de Páscoa na paz. Então, assim, eu não tinha a mínima disposição de ligar a câmera pra conversar com vocês. E eu aproveitei também pra focar, então, aí, né, o restinho do domingo e terminar o livro que eu tava lendo, que é A História que Nunca Contei, da Kimberly Brubaker Bradley. Eu já comentei, eu acho, aqui no começo do vlog, que essa é a mesma autora de A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. E os dois livros, né, anteriores da autora, eu gostei muito de ter lido. Foram livros muito emocionantes, que focam numa história muito sensível, né? A autora, tô percebendo com esse livro aqui, né, ela gosta de escrever livros com foco em crianças. Então, lá nos dois livros, né, nos dois primeiros livros da autora, a gente tem também, né, uma história que vai focar nesses dois irmãos que são o Oliver e a Ada. A Ada, ela é uma menininha deficiente e eles têm uma mãe, assim, que é bem relapsa, né, é uma mãe que não cuida deles direito e tal. E vai rolar toda uma história ali envolvendo a Segunda Guerra Mundial que vai fazer com que eles sejam salvos dessa vida de maus tratos, né, que eles viviam em casa, principalmente a Ada por ser deficiente. E daí eles vão, né, enfim, encontrar ao longo da vida, assim, pessoas que vão de fato se importar com eles, tá? Então tem toda uma história mais focada pra esse lado dos maus tratos mesmo com as crianças. E aqui, nesse caso, a gente vai ter uma história não muito diferente nesse sentido. Mas aqui, no caso, a gente tem uma história que é curta, é bem rapidinha de ler, tem 230 e poucas páginas, mas são capítulos de 2, 3 páginas, então ele é bem rápido. É uma narrativa bem leve, bem fácil de entender, sabe? Não tem muitos floreios, mesmo porque a gente tem aqui, mais uma vez, uma história narrada pela perspectiva de uma criança. Aqui, no caso, a gente conhece a Della, que é uma garota de 10 anos, e a gente vai conhecer a história da Della e da irmã mais velha dela, a Suki. E sim, aqui a gente tem mais uma história muito triste envolvendo crianças, e aqui, no caso, eu sinto que é uma história que ela vem também como uma espécie de alerta, assim, para certos temas que a autora vai trabalhar aqui nesse livro, e, já adianto, é um livro que vai ter, sim, temas bastante sensíveis. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo quais são os temas que serão abordados aqui nesse livro, pra você já ir sabendo, né, já ir
preparado, mas é um livro que eu sinto que ele trabalha os assuntos de uma forma não leviana, mas de uma forma que faça nós entendermos como lidar com crianças nesse tipo de situação, mas sobretudo fazer com que jovens, né, adolescentes que estão vivendo por uma situação semelhante entendam que eles não estão sozinhos e que eles precisam buscar ajuda. Então aqui no caso a gente tem a dela contando a história dela e da irmã, mas ela fala desde o começo que é uma história que vai ter uma parte que é muito difícil, só que ela não vai chegar lá ainda, ela quer contar outras coisas antes, então ela vai contando a história dela e da irmã, que são filhas de uma mulher dependente química. A mãe delas dependente, também produzia metanfetamina, e a mãe dela inclusive foi presa por causa disso. Ela tá numa prisão do Kansas já há algum tempo, e as duas acabaram ficando com o namorado da mãe. E agora no presente as duas estão sob os cuidados do Estado, então o Estado designou para elas ali uma aquela coisa de eles chamam de care foster. Não é bem um pai ou uma mãe adotivos, mas é aquela coisa temporária, sabe? Enquanto o processo, né, toda aquela questão judicial tá rolando para decidir o que vão fazer com essas crianças, né? Enfim, enquanto ainda não bateram o martelo em definitivo sobre o que vai ser feito com as crianças, elas ficam nesses lares temporários. E aqui no caso, então, elas estão na casa da Francine, que é a mãe, né, tutora ali temporária das duas, que acolheu as duas e tá cuidando delas, né? Então a gente começa a conhecer a história a partir daí. E a gente vai vendo aqui, né, logo no começo da história, algumas coisas bem tristes que as duas viveram, como por exemplo o fato de a mãe, né, estar presa, de a irmã mais velha ter cuidado da irmã mais nova desde os 6 anos. Então aqui a gente tem, né, uma menina de 10 anos e toda a sua vida ela foi cuidada pela irmã mais velha, já que a mãe, por boa parte da infância ali da dela, que é a mais nova, né, por boa parte da infância a mãe tava drogada, tava, enfim, envolvida em coisas envolvendo drogas, né, e tal, e não pôde cuidar da filha devidamente. Então a irmã mais velha, que era uma criança também, que também precisava de cuidados, acabou, ao passar da vida, se tornando responsável pela irmã mais nova. Então a gente tem muito também aqui da percepção dessa garota, né, dessa irmã mais velha, perdendo a sua infância, perdendo a sua juventude, perdendo a sua inocência, em prol de cuidar da irmã mais nova e de manter a irmã mais nova segura. E a dela vai contando pra gente essas coisas aqui no começo do livro, e ela vai toda hora avisando, olha, eu ainda não cheguei na parte mais difícil, a parte mais difícil ainda vai chegar, mas antes eu preciso contar outras coisas, e ela vai narrando a história. E aí a gente conhece também muito da personalidade dela, né, que é uma menina muito revoltada com muita coisa, ela fala palavrão mesmo, vai pra escola e fala os palavrões, e não tá nem aí que as pessoas não gostem. Inclusive alguém ensinou a ela, né, a trocar os palavrões por sorvete. Então, em vez de ela falar, de ela xingar um palavrão, ela fala um sorvete. Então ela fala, em vez daquela falar aquele filho da, né, ela fala aquele sorveteiro. Então tem umas partes assim que são até divertidas, né, tem essa parte do alívio cômico dentro da narrativa que por parte da dela, mas enfim, basicamente, né, no fim das contas, a gente vai entender que as duas, quando a mãe foi presa, né, as duas ficaram sob os cuidados do namorado da mãe na época. É um cara que não tinha nenhum vínculo familiar com elas, mas ao mesmo tempo elas não tinham mais ninguém, então elas não tinham onde morar, não tinham pra onde ir, e elas acabaram ficando ali com esse cara, e a gente vai, ao longo da leitura, perceber que elas foram muito maltratadas e que elas sofreram diferentes abusos por esse cara ao longo da sua vida, principalmente a irmã mais velha, que é a Suki. Então a gente vai, ao longo da leitura aí, entendendo um pouco mais sobre o que essas duas meninas passaram, né, sob os cuidados desse cara, que inclusive tá preso, né, depois do último acontecimento ali chocante envolvendo ele foi preso, e agora as duas estão, né, na casa ali da Francine, sendo cuidadas pela Francine, e tem toda a questão também de Asuki, que é a irmã mais velha, que é quem mais tem lembranças, que é a que mais sofreu, né, todas essas violências aí que nenhuma criança deveria ter sofrido ao longo da vida. E eu nem digo só sobre violência física, mas também violência psicológica, tudo que ela precisou fazer ao longo da sua vida para poder manter a irmãzinha, sabe, em segurança. Enquanto isso, quem mantinha ela em segurança, sabe? Ninguém. Ela não tinha ninguém que cuidasse dela, que amasse ela e que desse pra ela aquilo que ela de fato precisava. Então é um livro muito difícil e muito triste, né, por causa de todas essas circunstâncias que as duas passam, mas ao mesmo tempo a autora vai trabalhar aqui toda a questão do acolhimento, né, das meninas, não só por parte de assistente social e também por parte enfim, né, do cuidador temporário, mas também pela questão mental, como essas crianças, elas precisam ter um acompanhamento psiquiátrico e
psicológico depois de passarem por tantos traumas, e elas acabam entendendo também com esse passar, né, passar por diferentes psicólogos e tal, elas vão entendendo que elas não são as únicas, né? E, inclusive é uma coisa que a Suki acaba falando aqui, né, em algum ponto do livro, ela fala, eu achava que isso só tinha acontecido comigo, e daí ela vai descobrir que isso é muito mais comum do que ela pensava, né, o que elas passaram ali é muito mais comum, principalmente dentro das comunidades mais carentes, né, entre as pessoas mais humildes. Então com isso elas acabam entendendo ali, né, ao longo da trama que elas não estão sozinhas, né, elas não foram as únicas e também não estão sozinhas, tem pessoas na vida delas ali, né, que tá assim, estão dispostas, né, a cuidar delas e ajudá-las a passar, né, enfrentar essa situação muito traumática que elas estão tendo que superar. E enfim, é um livro muito potente, embora ele seja enfim, né, tenha personagens infantis, enfim, tem uma criança, tem uma pré-adolescente, adolescente já no caso, né, 16 anos já é adolescente, mas ele é um livro bastante doloroso, que vai abordar bastante essa questão, enfim, né, dos abusos infantis, do acolhimento infantil, e como a gente precisa também lidar com essa situação com a gravidade que ela precisa ter. A única coisa que eu acho aqui que não é que não funcionou bem, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas que eu acho que poderia vir ainda mais como um alerta é a questão do relacionamento das meninas com esse namorado da mãe, sabe? Porque assim, aqui a gente tem, né, um cenário que sim, né, acontece, as crianças ficarem sob os cuidados de pessoas mal intencionadas, mas a gente também sabe que existem muitas crianças que sofrem dentro do seio familiar, sabe? Assim, os parentes mais próximos, tios, avós, enfim, a gente sabe que existe, né, esse tipo de situação. Então acho que uma história assim, ela também poderia vir com um alerta extra pra gente dar atenção às queixas que as crianças fazem, né, a gente, tipo, escutar as crianças, porque inclusive tem aqui uma situação em que a gente vai ver a dela reclamando e denunciando um caso que tá acontecendo dentro da escola dela, e as professoras não escutam, elas não prestam atenção, elas não dão a devida importância pro que ela tá falando, sabe? E eu acho que nisso aqui a autora trabalhou muito bem, inclusive, essa necessidade de a gente levar a sério o que as crianças estão falando e também ensinar para crianças que quando algo está errado, quando alguém faz alguma coisa sem o seu consentimento, você precisa, né, essa criança precisa chegar num adulto de confiança e falar o que está acontecendo. Ela não pode guardar pra si, sabe? Isso é algo que a dela, inclusive, vai aprender aqui ao longo da leitura. Então eu acho que isso é algo muito importante de se ensinar para as crianças, principalmente se a gente vê dentro de um contexto de uma história, enfim, não que eu acredito que esse livro aqui seja para crianças, né, mas enfim, mas eu acredito que também muito no sentido de a gente se educar enquanto adultos, no sentido de saber como lidar com crianças, como educar as crianças e como evitar que esse tipo de situação aconteça, sabe? Então eu acho que um alerta nesse sentido seria bem interessante e ainda mais trazer isso pra dentro do seio familiar, sabe? Pra gente ter a real dimensão da coisa e saber escutar as crianças, pra que a gente saiba agir não só com crianças que vão denunciar, né, que podem chegar em um adulto, pode ser você, pode ser eu, enfim, uma criança que vai chegar em você pra denunciar, pra falar que fulano fez não sei o quê, porque em muitos casos as crianças não falam, então a gente precisa tanto ensinar as crianças a saberem chegar na gente e falar sobre esses assuntos, como também perceber os comportamentos, sabe? Porque eu acredito muito que muitas vezes as crianças não falam, mas a gente consegue perceber o comportamento mudar, sabe, de uma criança quando ela chega perto de alguém que faz mal a ela. Então, a gente tem a obrigação, enquanto adultos, de cuidar dessas crianças e de levar a sério tudo o que envolve, né, o comportamento de uma criança, o que ela tá te falando, o que ela tá reclamando, se ela não quer ir com fulano, por que você não quer ir, entendeu? E entendendo o que se passa, o que tá acontecendo com uma criança, porque é extremamente difícil. A própria criança, ela não sabe o que tá acontecendo com ela não sabe o que está sendo feito com ela. Então, a gente precisa, né, ter as ferramentas adequadas pra poder saber lidar com esse tipo de comportamento, saber lidar com essas queixas e, né, fazer alguma coisa a respeito. Então, foi um livro que me fez muito pensar, né, nesse sentido, e eu tava achando que ele fosse até um livro mais leve, assim, e tal, mas, na verdade, foi o total oposto. Foi um livro que trabalhou temas bem importantes, bem pesados, e que eu acho que não são livros pra todo mundo, porque pode gerar gatilhos, mas, ao mesmo tempo, trata de temas que a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa, assim, sabe, se inteirar dos assuntos, e a gente precisa também debater pra poder, enquanto comunidade, fazermos algo a respeito, sabe? E evitar que crimes como o que aconteceu aqui nessa história e que como aconteceu com diferentes outras pessoas aí na vida real, todos os dias, inclusive, né, sejam evitados, e, enfim, e que as pessoas, né, os criminosos paguem, né, pelo que estão fazendo. Enfim, gente, no fim eu gostei bastante do livro, ele me trouxe alguns esclarecimentos sobre certos assuntos, me fez refletir sobre outros, na verdade pensar melhor sobre como agir em determinadas situações. Eu que sou uma pessoa extremamente desconfiada, sabe, com as pessoas, eu sinto que depois de ler uma história assim, né, que abre meus olhos para outras situações, eu fico ainda mais, sabe, atenta a certas situações,
Isso que eu não sou uma pessoa que tem muitas crianças no meu convívio. Eu tenho algumas, assim, e ainda assim não são um convívio muito próximo, né? Então, não sei, eu acho que é sempre importante a gente saber lidar com certos tipos de situação que a gente nunca passou, mas que a gente nunca sabe se, né, a gente vai passar por algo assim, se a gente vai ter que lidar com uma situação difícil assim, mas caso aconteça, né, se em alguma eventualidade qualquer assim, infeliz, a gente acaba lidando, né, com uma situação dessa, a gente sabe como lidar e o que fazer. Mas enfim, no fim das contas eu gostei bastante do livro e deixo aqui a recomendação pra vocês. E é um livro que eu vi pouco, eu não lembro de ver gente falando sobre ele. Enfim, deixo aqui a recomendação pra vocês. E esse era o vlog de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nas minhas leituras de Páscoa. Foi uma Páscoa que rendeu bastante mesmo, porque eu peguei ali alguns livros que foram mais chaves pra ler em maratona, então deu bom nesse sentido. E agora eu quero saber de você, se você já leu ou se quer ler algum desses livros que eu comentei aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Comenta aqui também se você já leu algum deles, o que foi que você achou, que eu também adoro fazer essa troca com vocês. Eu vou ficando por aqui. Não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Galera, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.